O que vem aí é melhor do que vivemos nos últimos 4 anos? Há 3 anos muita gente pensava que o euro estava condenado. A verdade é que, passados estes anos, a ideia da crise do euro está em grande parte superada. A crise orçamental subsiste, mas sem o dramatismo que teve há uns 3 ou 4 anos. A crise económica ainda aí está, mas pela primeira vez todos os Estados-membros da União, com exceção de Chipre, têm previsões de crescimento económico, em alguns casos, bastante robusto. Resta a principal herança negativa deste teste, que é a crise social. Primeiro, porque obviamente é sempre a mais difícil de encarar. Segundo, porque ela foi muito mais profunda do que estava à espera. Terceiro, porque a União claramente não cuidou ao longo destas décadas de equiparar minimamente a integração social à integração económica. Eu penso que os próximos anos há que acabar o que se começou, a integração orçamental, a integração financeira, a integração bancária. A União Bancária é essencial para consolidar a estabilização financeira da União, mas a questão social, essa é a principal questão da União nos próximos tempos. Uma União que está mais desigual, mas mais integrada. Concorda? Concordo com as duas observações. Está mais desigual e está mais integrada. A minha discórdia é relativamente à integração, porque está mais integrada do ponto de vista negativo, no sentido em que o que nós estamos a assistir neste momento é um processo que resultou de uma crise financeira, uma crise do sistema financeiro, era assim que era nomeada e bem quando surgiu. Mas essa crise do sistema financeiro não demorou mais do que alguns meses a passar a chamar-se uma crise da dívida soberana. E não foi apenas uma mudança de nome, é porque se fosse do sistema financeiro, teria que ser o sistema financeiro a pagar. Sendo das dívidas soberanas, que, convenhamos, o problema do excesso de dívida era um problema que já acompanhava o projeto europeu há muito tempo, e nunca foi verdadeiramente tido como um problema. Aliás, se olharmos para aquilo que são os registros antes de 2008, percebe-se que nunca foi um problema. Passou a ser um problema porque era preciso arranjar um novo culpado para a crise e, portanto, não sendo o sistema financeiro, não pondo o sistema financeiro a pagar a crise, havia que arranjar alguém que o pagasse. E quem pagou, chamando-se crise das dívidas soberanas, eram as contas públicas, ou seja, os contribuintes, e todos nós. Os últimos anos foram de progresso no projeto europeu ou em função da crise, o projeto europeu no sentido de uma construção de uma Europa mais solidária, mais desenvolvida, regrediu, ficou relativamente estático? Depois destas duas belíssimas intervenções que tive antes, apesar de ter discordâncias com elas, eu tenho aqui uma tarefa mais difícil. Eu acho que a Europa está claramente mais integrada hoje. Isso é algo que não está em dúvida. Faça-se a comparação entre aquilo que era a Europa, por exemplo, há 5 anos, pegar no último mandato do Parlamento Europeu, de 5 anos, em que as discussões políticas à volta da Europa eram completamente diferentes daquelas que são hoje. E não falo apenas na questão quantitativa, de se falar muito mais na Europa. Hoje, acho difícil passar um período de 2 dias sem que haja uma manchete sobre a Europa, pegando na questão da comunicação social, que transmite, evidentemente, para as pessoas em geral a importância que a Europa vai assumindo. O PC, em relação a estas eleições, há quem diga radicalizou o discurso. Eu diria que das duas uma, ou assume claramente que esta Europa não faz sentido, ou pelo menos quer começar esta discussão do início. Vamos começar por questionar a Europa e a moeda única à volta da qual se constrói hoje. Em relação ao euro, existe de facto o perigo de circunscrever a campanha da CDU à questão do euro, e nós temos que refutar esta questão, porque nós não concebemos a possibilidade de discutir esta forma assim, isoladamente. Isto é evidente que a questão do euro não é uma questão nova. O PCP, desde o início do Tratado de Maastricht, manifestou
manifestou-se contra o euro, previu exatamente tudo aquilo que veio a acontecer, portanto, a perda de competitividade, a excessiva valorização do euro, a perda de competitividade das nossas exportações, a quebra do nosso aparelho produtivo, que sucessivamente se veio a verificar e que veio, no fundo, provocar esta crise.